Agora nós vamos para a segunda parte, a segunda entrevista do tema Agora Somos uma Família. Continuamos com o Dr. Valdemar Magaldi. Bom, Valdemar, para quem acompanhou na internet a entrevista anterior, nós falamos da chegada do bebê, agora nós vamos falar do bebê de 2 anos em diante. Nessa fase, o bebê continua chamando atenção. Quando ele nasce, ele chama atenção. E nesta fase, eu já ouvi muitos maridos, principalmente, reclamarem de que a mãe esqueceu que é casada. Agora ela é só mãe e fica direto cuidando da criança, das crianças quando são gêmeos, enfim. Isto acontece, como o marido pode perceber que é uma fase ou não? Realmente a mãe esquece do marido? Eu costumo dizer assim, né? Quando chega o bebê, o casal tem que estar capacitado para entender que esse primeiro ano é do bebê, né? O marido tem que estar absolutamente disponível para assessorar essa mãe a cuidar desse bebê. Né? Por quê? Porque é um estado extremamente único e especial para a criança, para o bebê, e o pai meio que entra como um facilitador para esse processo. Sim. E ele tem que ter essa consciência. Né? A partir do primeiro ano a coisa vai mudando, e quando a criança chega por volta do segundo ano, ela já tem recursos para interagir, aí o pai passa a ser um elemento presente também, conscientemente na relação mãe-bebê, e aí é o momento dessa mulher começar a se desvincular dessa criança também. Né? Por quê? Porque se ela continua presa, aí ela passa a estar numa relação patológica com a criança. Ou seja, a mulher que não fica esse primeiro ano disponível para essa criança, ela é tão doente quanto aquela que depois do segundo ano não quer saber fazer o desligamento da criança. Né? Então, você aconselhando, no primeiro ano é fundamental que a relação. A mãe fique muito próxima do bebê. Até os 2 anos é considerado saudável. Tanto é que alguns países do primeiro mundo aí, Suécia, a própria França, Suíça, já estão falando em uma licença maternidade de 2 anos. Mas não adianta só tirar a mulher do trabalho se ela não está alegre e absolutamente comprometida com a maternagem. Se ela não está, é melhor arranjar alguém para exercer a maternagem, né, terceirizado, do que uma mãe que está lá infeliz de estar lá. Se uma mãe, quando tem o filho e ela se sente insegura com aquela situação, ela pode procurar então a própria mãe, a sogra, uma amiga, mas ela vai se sentir culpada. Eu não dou conta do meu próprio filho. Então, aceitar também esta culpa de que não está, a situação dela não está de acordo com o que ela esperava, também é um processo importante. Importante, não aceitar a culpa, né? Aceitar a incapacidade dela ou a inexperiência dela e ter aberta para receber a ajuda de quem tem a capacidade, a experiência para poder adquirir isso. Mas assim, se ela não está dando conta e quer dar conta, está mais do que positivo. Ela aprende, ela desenvolve. Agora o problema é aquela que não quer, que no fundo está mal, porque no fundo ela quer voltar para o trabalho dela, ela não estava no contexto de ter esse filho, né? Então é melhor mesmo terceirizar a maternagem para alguém que esteja fazendo com vontade, com emoção, com um sentimento de eu faço a diferença para essa criança, porque isso é preponderante para a educação e formação dessa criança. Então, a criança se sentir segura, acolhida, é o ponto principal. Sim. Se é a mãe que vai acolher, que está preparada, ok. Se não, alguém, porque o principal é o carinho, e não a mãe em si, a mãe biológica. Isso. A gente tem uma fala assim, olha, isso é real. Uma criança que fica privada de luz durante 2 anos, os primeiros 2 anos de vida, ela fica cega, sã. Ou seja, ela tem toda a estrutura oftalmológica funcionando perfeito, mas ela não aprende a transformar a luz em imagem. O cérebro não decodifica. Sim. Tá? Então, assim, se um indivíduo nasce com uma catarata congênita, quando operam a catarata, né, ele volta a enxergar? Não volta a enxergar, porque ele não aprendeu a decodificar aquela informação que foi para o cérebro. Tá? Me parece que, em parte,
o Steve Wonder teve esse problema. Né? Quando operaram a catarata, ele já estava cego, já não tinha como recuperar. Porque o olho é apenas uma câmera, todo o processo de... Isso, e é um aprendizado. Se isso acontece para a visão, imagine para o afeto. Uma criança que está carente de afeto, ela não vai receber afeto, ela não vai saber dar afeto. Né? Assim, a criança, quando ela nasce, como eu falei no módulo anterior, ela é absolutamente carente. Só que, do ponto de vista do bebê, a fantasia dele é mágica total. Né? E ele imagina que ele tem um poder absoluto de que quando ele quer calor, vem o calor, quando ele quer frescor, vem o frescor, quando ele quer conforto, vem o conforto, quando ele quer alimento, vem o alimento. Só por volta dos 6, 7 meses que ele percebe que existe um cuidador. E à medida que ele percebe Até então o outro... ele acha que é uma mágica, que tudo acontece em volta dele dentro instantaneamente. Da visão junguiana a gente chama isso de pleroma. Depois ele está no uroboro, que é uma cobra que come o próprio rabo. Né? É um narcisismo primário. Ele vive para ele, só para ele, o mundo é para ele. É ensimesmado. A percepção da criança até 7 meses. Isso, 7, 8 meses. Tá. Aí ela vai percebendo o cuidador e passa a se perceber, porque eu só me vejo através do outro. Eu dependo do outro para ser. E à medida que ele vai percebendo o cuidador, essa criança começa a perceber que ela não tem esse poder todo. E aí ela desenvolve um segundo sentimento. Porque o primeiro sentimento, quando ela é bem cuidada, é um sentimento de magia, mas de que Deus proverá. De alguma maneira, ela eu está sou afortunado. Certo. Eu tenho sorte. E depois ela tudo certo. Isso. E depois ela percebe que tem alguém que ela cuida. vai depender de alguém. Então ela vai ser grata. Então, a partir daí, esse indivíduo, com 2 anos, se ele foi bem cuidado, ele tem autoestima e ele tem gratidão. Aquele indivíduo que não foi bem cuidado, ele não desenvolve autoestima e nem gratidão. É a fórmula da delinquência lá na frente. Entendi. E pode ser bem cuidado por uma babá? Importa por quem. Alguém que esteja de fato de corpo e alma naquela experiência. De preferência, a própria mãe, né? A própria genitora. Mas se não for... E o papel do pai, né, também é tão importante quanto para... Voltando os primeiros 2 anos, num processo cada vez menor, como aquele que é o facilitador. A partir dos 2 anos, ele tem que entrar mesmo como aquele que vai fazer a separação, contribuir para essa separação mãe-bebê, para ele voltar até a mulher, né? Para ele voltar até a companheira. Aí vai ser vai definir novamente o espaço de cada um. Isso. E aí volta a se estabelecer a harmonia e a relação, o approach do casal, e a criança entra como uma produção do casal. Mas assim, o casal passa a ser mais importante do que a criança. Né? A gente eu vejo no meu consultório eu atendo família, né? Às vezes você chega lá para a família que está toda disfuncional, já com filhos maiorzinhos, você chega para o marido e fala, qual é a sua prioridade? Ah, meu trabalho. E chega para a mulher e fala, qual é a sua prioridade? Ah, meus filhos. E aí você já vê que está aí a base da disfuncionalidade familiar. Porque os filhos não têm mais 2 anos, já têm 5, 6 anos. E ela continua priorizando os filhos e ele priorizando o trabalho. Ou seja, a prioridade tinha que ser a conjugalidade. Né? E isso daí pode ser falado quando está sentindo, o seu conselho seria falar, expor, não estou gostando, estou gostando. Lógico. É o melhor. Tem que viver esse casamento, né? Casamento é para ser vivido. A palavra casamento leva o indivíduo a ser cônjuge. Eu brinco dizendo, cônjuge é o que conjuga. A gente conjuga verbos, ações, em todos os tempos e modos. Um casamento saudável é aquele que tem a maior quantidade possível de conjugalidade, né? Entendi. Bom, nós terminamos aqui a segunda parte do Agora Somos uma Família. Nós vamos abordar na terceira fase uma parte mais concreta, que aí o filho cresce e aí entra o dinheiro, o trabalho do pai, o trabalho da mãe, como é que a gente pode administrar tudo isso e tentar permanecer em harmonia. Obrigada, doutor Valdemar, mais uma vez. Obrigado eu. E você do site Alô Mamãe sabe que você pode acompanhar o terceiro módulo deste tema Agora Somos uma Família.